E olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Eu neste vídeo vou mostrar como fazer a caixa do videojogo ou videogame do Crash Bandicoot. E como podem ver, eu aqui estou já a começar a fazer as medições para desenhar o quadrado. E estou a marcar 21 cm, porque eu quero que a minha caixa tenha 21 cm. No entanto, vocês podem pôr a medida que quiserem, não precisa de ser igual. Aqui já estou a fazer as abas. As abas vão servir para colar os vários lados do quadrado e elas podem ser de um tamanho qualquer, isso não é importante. Só aconselho que não sejam demasiado pequenas nem demasiado grandes, porque se forem demasiado pequenas torna-se um bocado difícil colar e se for demasiado grande vai atrapalhar um bocadinho. Por isso o que eu fiz, se não me engano, foram 3 ou 4 centímetros. E depois é só cortar. Pronto, eu agora vou explicar como fazer cada uma das partes do quadrado ou da caixa, porque se eu tentasse demonstrar isso em vídeo ia levar muito tempo e ia ser super chato. Por isso vamos começar aqui pelos lados. Vão ter que fazer uma coisa assim como esta 4 vezes, basicamente um quadrado com 2 abas, e são só 2 abas porquê? Porque esta aba cá em baixo vai servir para colar na base. Como podem ver, a base eu não usei nenhuma aba, por isso fiz a aba aqui. E esta cola-se aqui. Esta aqui vai-se colar no outro lado que não tem aba, né? Porque todos os lados vão ter uma aba, então basicamente, imaginem, temos este quadrado, depois temos outro e esse outro vai-se colar deste lado, vai colar a aba dele deste lado. Assim como este vai colar na parte do outro quadrado em que não tem a aba. Espero que tenham percebido, eu sei que é um bocado confuso. Mas é isso, e basicamente vocês viram-me a fazer uma parte destas antes de começar a falar disto. Depois, esta parte é fácil, né? Já sabem, é a base, não é preciso abas, a aba está aqui. E depois aqui o topo, só precisam de fazer uma vez, óbvio, né? Como a base. E o topo é que eu achei a parte mais difícil. E o que resultou melhor para mim foi fazer as 4 abas aqui à volta. E pronto, não se esqueçam também que as abas depois vão ter que cortar assim na diagonal, como se fosse a abertura do envelope. A abertura do envelope tem a aba na diagonal para ser mais fácil dobrar e não atrofiar. Por isso basicamente é isto, vão ter que ter então 6 partes, 4 destas, uma desta e uma desta. Agora aconselho a que vocês vejam com muita atenção a maneira como eu estou a colar então os lados que eu acabei de explicar. E pronto, este é o resultado, é suposto ficar assim. Nós começamos pela base, obviamente. Agora aqui estão a ver que eu estou a colar um dos lados e eu não vou mostrar os outros porque é basicamente a mesma coisa. E aqui já tenho os lados todos colados. E estou a tirar as molas, que pus 2 em cada um dos cantos, para que a caixa ficasse com a forma quadrada, porque depois de colarmos ela vai parecer uma cesta, o que é um bocado frustrante. No entanto, não vale a pena estar a fazer isto, porque com o tempo acabou por perder a forma. Mas pronto, estão a ver, é depois ficar mais ou menos assim. E depois eu decidi encher, mas isto é opcional, eu só queria dar um pouco mais de consistência à minha caixa e então pus algum
enchimento, eu chamo-lhe enchimento de peluches porque eu nunca sei que palavra é que se dá a isso, peço desculpa pela minha ignorância nesse aspecto. Então, para que a caixa fique quadrada, não é? E não parecer uma cesta, eu tive que colar os cantos com cola quente, como puderam ver. Agora vou colar aqui a parte de cima, finalmente. Usei as molas para ajudar a vincar as abas e as abas já estão cortadas na diagonal como se fosse um envelope. Porque depois a tentar encaixar, como eu fiz, se não tiver na diagonal vai ser difícil de pôr e vai ser uma trapalhice. Depois é só colar uma aba de cada vez com a cola, tendo sempre cuidado para não fazer porcaria. Aqui vocês já me estão a ver a colar os pormenores, as tiras ou faixas, como quiserem chamar. Eu, como sou uma pessoa muito organizada, ou esqueci-me de gravar ou perdi o vídeo em que mostro como se faz as tiras, mas as tiras também não são difíceis de fazer. Eu, no meu caso, fiz tiras de 3 cm de largura e de altura vocês fazem o que quiserem. Convém é ser grande, neste caso mais 21 cm, no meu caso, porque se sobrar podem cortar, como estão a ver, eu estou a cortar aqui uns pormenorzinhos, mais à frente ainda vão ver o que sobra agora nestas aqui que se vai pôr nos cantos. E uma coisa importante, primeiro colem na horizontal, as faixas da horizontal, e só depois é que colam as outras à volta, porque em termos de aspecto fica melhor, só que os meus lados, cada um está colado de maneira diferente, porque eu sou, como eu disse, muito distraída. Mas estou a ver, eu estou a colar e sobra aquela parte toda que mais tarde depois corta-se. Mais vale sobrar do que faltar. E é óbvio que eu só estou a mostrar um lado. Não vou mostrar eu a fazer todos os lados, senão vocês morrem de tédio, como eu digo. Vê, assim ficou gira. O que vocês devem evitar é isto que eu fiz logo. A minha primeira tentativa foi horrenda. Eu estava a fazer experiências e não correu bem. Agora eu vou desenhar o ponto de interrogação com o giz. Isto é o que eu faço sempre. Como eu não sei desenhar, eu passo por cima numa folha de papel e depois prego a folha de papel com pinos no filtro e desenho à volta com giz. A seguir é a altura de cortar, como eu mostro agora. Aqui sou eu a acabar de cortar, um bocado óbvio, né? Mas pronto. Eu confesso que este ponto de interrogação não gostei muito. Os outros que eu já tinha feito, porque este é o último que eu estou a fazer, ficaram mais bem feitos. Aqui eu estou a querer dizer que têm que fazer também, não se esqueçam, de um quadrado, mais ou menos do tamanho da base do ponto de interrogação. E depois, para variar, vamos colar. E este é o resultado. Espero que gostem. Eu pelo menos gostei do resultado. Vou só ter que cortar ali uma parte ou outra, uns pormenores, e tirar a cola quente. E pus em todos os lados um ponto de interrogação. Só não pus na base nem no topo. Acho que assim fica giro. E pronto, pessoal. Caso tenham gostado do vídeo, faz sentido, metam um gosto no vídeo. Partilhem o vídeo também, que isso acaba por ser o que mais ajuda. E caso não estejam subscritos no canal, subscrevam para mais vídeos. Também não se esqueçam, caso tenham dúvidas, metam nos comentários, ok? Que eu posso tentar responder. Vou tentar ajudar, caso consiga. Bom, pessoal, até à próxima. Tchau, tchau.